Bom dia, sejam bem-vindos ao Band Mulher, que está começando cheio de atrações e assuntos interessantes. Estamos na década do envelhecimento saudável. No quadro Saúde em Casa de hoje, Alexandre Pires traz um tema importante: como construir uma sociedade para todas as idades. Vocês já desistiram alguma vez? No Limonada Zen, o Adriano Sescani mostra que esse ato pode ser sim um gesto de amor próprio e não tem por que se sentirem fracassados. Doutora Stephanie Seulin traz um assunto que incomoda muita gente, a rosácea. Quais os tratamentos que podem ajudar nesse problema? E eu recebo aqui no estúdio a médica oncologista Fernanda Casarotto para falar do projeto Visão Zero, que pretende reduzir o número de mortes precoces de câncer de colo do útero e de mama na cidade de Porto Alegre. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689 e Piranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. E quem já está aqui comigo, né, hoje é ele, Alexandre Pires, que é da CG Home Care, vocês sabem, é sócio fundador. E hoje ele tem um assunto bem interessante, né, a falar. Aliás, todas as vezes ele traz dicas muito importantes, esclarecimentos legais. Mas hoje a gente vai falar que estamos na década do envelhecimento saudável. Como é que é isso, Alex? Pois é, tu sabe que a Organização das Nações Unidas, né, cria projetos, né, de tempo em tempo, e esse aqui, de 2021 a 2030, é a década do envelhecimento saudável. Por que isso, Regina? Porque em 2030, conforme estudos, 1 a cada 6 pessoas serão na idade de 60 anos ou mais. A gente já entrou nesse esquema, né, de ter uma população mais de idosos do que de jovens. Então, é o preparo para o futuro, gente. Né, justamente para a gente ter uma qualidade de vida melhor. E aí nós temos 5 medidas, na verdade, né, que vão nos ajudar, com certeza, aí para esse futuro que já está em construção. Exato. Bom, a primeira é promover essas políticas públicas realmente de saúde, né? Que a gente precisa ter essas alianças adequadas para que o nosso envelhecimento seja cada vez mais pautado em qualidade de vida. Então, essas políticas públicas passam por todas as searas de todos os países e também das cidades, dos municípios menores, para uma melhor qualidade de vida, buscando espaços adequados, buscando uma questão de atendimentos e médicos, que tipo de médico a gente vai ter na rede pública para atender essas pessoas mais idosas, né? Nós precisamos ter uma estrutura melhor, né? Exato, exato. Com certeza. Bom, o segundo seria, na verdade, apoiar o desenvolvimento de ambientes amigáveis, adaptados a todos os idosos. Exato. Essa parte, Regina, fala exatamente dessa adaptação. Como a gente falou aqui em outras vezes, adaptação da casa com as barras de apoio. A gente precisa ter entradas adequadas, não só para o idoso, mas para o cadeirante, né? Acessibilidade. Acessibilidade. Então a gente precisa ter isso nos banheiros dos bares, restaurantes, vir a ter essas barras de apoio. Porque as pessoas hoje em dia, com o envelhecimento, eu mesmo já estou com 50 anos, né? A gente já pensa no futuro e como é que eu vou preparar a minha casa. E a mesma coisa, será que eu vou poder ir no restaurante tal? Será que eu vou ter esse cuidado? Porque a idade vai chegando, a gente pode cair a qualquer momento. Então é esse tipo de preocupação básica que eu estou trazendo aqui, mas que vai passar não somente por restaurantes, mas também por lojas, elevadores, e assim vai todo esse projeto a longo prazo. Até, por exemplo, por loja de móveis planejados, como a gente tem aqui a Simoneto, que daqui a pouco a Verônica vai estar com a gente. Mas é isso, porque já vai ter que se pensar melhor na casa das pessoas e o que oferecer. Essa parte da arquitetura é muito importante, porque a arquitetura está sendo trabalhada, né, e as lojas de móveis planejados entram com isso justamente para ajudar nessa acessibilidade e dessa qualidade de vida dentro de casa, né? Bom, e também a questão dos sistemas de saúde precisam de um alinhamento, né? Como a gente falou, a medida 1, que a gente começa com o macro, né, começa a ser afunilado. Então, esse sistema de saúde, ele precisa ser preparado para receber uma população mais idosa. Vai desde, Regina, desde o medicamento correto e que tu tem que ter maior parte no estoque por causa da idade mais avançada. Então, todo esse penso
foi o que a Organização das Nações Unidas está trazendo nesses fóruns de discussão que estamos desde 2021. E eu vou te dizer uma coisa, né, que até a gente está falando aqui dos lugares, eu fiquei pensando das academias, né, é isso, o lugar de alimentação, tudo, como tu falou. E o personal, inclusive, falando um pouquinho desse lado, eles procuram muito o home care para poder fazer parte de algum programa nosso dentro da atenção domiciliar, mas infelizmente as operadoras de saúde ainda não veem essa questão do personal trainer como uma necessidade, mas eu acho que isso é temporário, gente, porque no futuro, com a qualidade, assim, a gente fica cada vez menos doente, vamos assim dizer, quem se cuida, quem está tendo acesso, e os países que entrarem nesse programa, a gente vai preparar a população para uma qualidade de vida melhor e uma vida mais saudável. Então, a educação física vai entrar com força nisso, como um tratamento de crônicos, vamos assim dizer. Ou seja, para evitar que essa pessoa vá para o hospital, eu preciso dar exercício físico para eles. Então, vamos lá, personal 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ou pelo menos vamos conhecer melhor que tipo de exercício tu pode fazer na tua idade. Então, esse tipo de assessoria. Então, eu Tem acho mais interesse, até mais interesse. Apresentação de exames e por tudo, Sem né? dúvida. Bom, a quarta medida seria desenvolver sistemas sustentáveis e equitativos. Pois é, essa parte sustentável, Regina, é justamente a gente não deixar isso morrer, né? Então, tem que ser um programa saudável que eu digo assim, no caso de se manter e se perpetuar durante um bom período. As pessoas às vezes pensam na questão da sustentabilidade somente como algo ligado à natureza. E não, a sustentabilidade é dar toda uma base para que aquele projeto se mantenha, né, ativo, se mantenha fresco e com as renovações adequadas. Então essas questões, e até ele fala ali na parte do quantitativo, essa é uma necessidade de pensar no aumento disso, mantendo a sustentabilidade desses projetos e não fazer com que as cidades, os municípios, os países esqueçam dessa população, porque a tendência é cada vez mais. Se hoje o tempo médio de vida do brasileiro é 81 anos, a gente vai aumentar muito mais esse tempo de vida na próxima década. Claro. Né? Bom, e por último, melhorar a mensuração, monitorar melhor, pesquisar mais sobre o envelhecimento. Essa parte de pesquisa é a parte que não vai parar, né? Começou com isso e vai ter que... Não pode. E vai terminar com isso. Porque o modelo de envelhecimento e os problemas que vão surgindo, a gente só vai descobrir realmente quando a população for mais de idosos do que de gente nova. E a gente tem essa tendência das pessoas ficarem idosas até mesmo sem ninguém próximo, porque resolveram não ter filhos, uma vida mais na solitude, que não é errado, mas é um futuro que vai acontecer. Houve uma mudança no meio do caminho. Exato. Então, essas pesquisas precisam ter de forma adequada essas quantidades desses idosos e quais os modelos de vida para a gente poder respeitar a individualidade de cada um. É o que a gente está pedindo sempre, a liberdade passa por isso, é respeitar as diferenças. Exatamente. Valeu, tá, Alex? Obrigada. Obrigado. Mais um tema importante aí da gente discutir, né? E sempre muito interessante. Valeu. Gente, desistir, ao contrário do que muita gente pensa, pode ser um gesto nobre. E mais, pode ser um ato de amor próprio. A partir de hoje, no Limonada Zen, o Adriano Sescani nos provoca. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, vão refletir sobre esse assunto tão instigante. Tem dias que a melhor resposta é o silêncio. É um passo para trás. É o recomeço. No Limonada Zen de hoje, a gente vai falar de um lado bonito e corajoso de desistir. Por que a gente tem essa percepção de que desistir é ruim? A gente falhou. Eu vejo que tem um discurso muito formatado para isso hoje em dia, sabe? Esse discurso da própria autocobrança, esse lugar de performance, ele vem de uma construção de que a gente precisa provar algo a partir da chegada de algum lugar, né? E é um lugar que é muito pouco interno, na maioria das vezes é muito uma conquista, um cargo, minha empresa deu certo, né? Ele é de desistir um pouco dessa prova que a gente fica tentando dar para outros de fora e realmente entender que às vezes aquilo cumpriu o papel na nossa vida, né? E sair dessa ideia do deu errado. Até nos relacionamentos a gente vê isso, né? Nossa, teu casamento deu errado depois de 30 anos. Não, ele deu certo 30 anos, né? Chegou um momento que esse 30 anos ciclo... não é pouco, né? Putz, é uma vida, né?
A gente está num mundo muito cheio de pressão, né? Onde a gente tem que ser o excelente profissional, tá sempre conectado e sempre antenado. E chega uma hora que a gente reflete. Estamos cansados, mas está valendo a pena. É hora de desistir. Eu queria saber de ti, como é que a gente difere? Se é hora de desistir ou se a gente está só cansado? Um bom ponto essa sociedade do cansaço, né, que até é uma expressão que faz alusão a essa autocobrança que a gente tem hoje, né? Porque o mais curioso é isso, né? A cobrança, ela hoje é muito mais interna do que ter um chefe externo como a gente tinha antigamente, né? Então acaba que a gente mesmo se coloca nesse lugar difícil e se coloca no lugar de dúvida, né? E a questão da desistência ou da insistência, muitas vezes, ao meu ver, ela está muito ligada a gente se conhecer, sabe? A esse mergulho para dentro. Porque na maioria das vezes que a gente está num ponto de estresse muito extremo, o que está acontecendo é que a gente está tentando corresponder a alguma coisa que não é uma verdade para nós, né? Uma coisa que foi imposta ou que a gente está querendo provar ou sustentar uma imagem, coisas que são às vezes muito antigas da nossa própria percepção, assim, da nossa formação e que nos impedem de ter essa clareza. Então, a partir do momento que a gente se conhece, entende o que nos realiza, o que nos vai levar ao próximo passo, esse ponto da desistência, ele sai desse lugar de catástrofe, né? De, não, então eu desisti aqui, eu me frustrei, esse projeto não deu certo, e ele vai para um lugar de próximo passo, porque a gente nunca joga tudo fora, né? Tem essa alusão a gente largar tudo e viver da nossa arte, muitas vezes. Mas a verdade é que é uma construção, né? O propósito é uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo da jornada, e com micro ou grandes desistências necessárias para a gente encontrar esse caminho, né? Desistir não é fracassar. É muitas vezes perceber que algo deixou de fazer sentido, que não é mais caminho, mas peso. E isso exige maturidade, coragem e um pouco de amor próprio. Desistir é um ato de amor próprio? Pode ser. Nossa, definitivamente pode ser. Eu acredito que quando a gente tem esse ímpeto de perseguir o que a gente acredita, apesar de parecer às vezes estranho ou até ilógico para os olhos externos, é muito um autoacolhimento de acreditar em si mesmo, porque às vezes pode não ser a melhor carreira que tu está pensando em mudar, em seguir, ou tu pode estar querendo fazer uma coisa muito mirabolante, mas se a gente não se escuta nesse momento, a gente não está deixando de se dar um amor. Eu acredito que pode muito ser um ato de amor à desistência. E o problema é quando a gente tem medo desse amor, né? Isso. Isso é muito complicado, porque a gente sabe que aquilo já não faz mais sentido. Exato. Mas a gente sabe que a gente tem que pensar como vai largar isso para poder seguir em frente, né? Porque tem uns boletos para pagar. Tem. E tem eu gosto daquele termo do compensation, que falam de uma vaga, né? Porque a vaga vem com o salário, vem com o benefício, então tem um compensation. Essa decisão, ela precisa ter um compensation também, né? Porque, cara, o quanto que aquilo tá num pacote mais adequado ao que eu tô buscando agora. Então tem essa relação muito também de compreender qual que é o pacote da escolha que a gente está fazendo para que isso possa nos gerar um amor próprio maior no final do dia. O que tu acha, ou qual o sinal que tu acha que a gente tem que ouvir quando estamos precisando se amar mais? O corpo fala muito, né? O corpo fala muito. E a gente aqui, essa forma como a gente lida com a saúde ocidental, ela desconecta muito as coisas, né? Tudo muito departamentalizado na nossa saúde, mas é tudo muito integrado. Então, quando o corpo começa a dar sinais, para mim é o primeiro alerta, assim. Pô, né? Não tá correndo bem, a dor tá vindo, desânimo, o cansaço tá muito forte, para, né? E aí eu gosto da filosofia oriental porque eles vão correlacionando essas partes do corpo também e ajuda nesses sinais, né? Muita dor no ombro, o que eu tô carregando que está sendo muito pesado? Muita dor nas pernas, eu tô me movimentando, tô acelerando muito nisso, né? Então eu vejo que o sinal do corpo, assim, é o que dificilmente falha. Talvez desistir seja o jeito mais bonito de mudar a rota. E nisso surge o novo, o leve, o nosso real caminho.
Isso aí, muito legal. Bom, o Dr. Gilberto Laorgue Nunes hoje não está aqui comigo, mas ele está trazendo um dado novo muito importante sobre uma possível interferência de substâncias encontradas em embalagens plásticas na nossa saúde cardiovascular. Bom dia, Dr. Gilberto. Oi, Regina, bom dia. A gente já sabe há muito tempo que a exposição à poluição ambiental, inclusive monóxido de carbono e outras substâncias, outras partículas presentes na atmosfera e também alguns tipos de metais pesados, tipo chumbo, níquel, podem aumentar o nosso risco cardiovascular e a ocorrência de infarto e acidente vascular cerebral. Um dado novo que foi apresentado recentemente num estudo publicado e apoiado pela Organização Mundial da Saúde mostra que, além desses químicos conhecidos, certos tipos de substâncias utilizadas na confecção das embalagens plásticas podem também ter o mesmo efeito deletério sobre a nossa saúde cardiovascular. Nesse estudo, foram avaliados em 200 países a exposição a um tipo específico de substância usada na composição de embalagens plásticas. Essa substância se chama eftalato. E o que foi observado é que a exposição ao eftalato foi responsável por 13% das mortes cardiovasculares ocorridas nesses países no ano de 2018. Então, esse é um achado extremamente relevante e as razões para isso ter acontecido são variadas. Em primeiro lugar, esses plásticos e esse eftalato ele é usado especialmente para tornar embalagens de PVC mais maleáveis. Ele pode causar, quando ingerido ou inalado pelo nosso organismo, alterações inflamatórias importantes que podem fazer com que as placas de gordura que estão presentes nas nossas artérias do coração e do cérebro possam instabilizar, ter rupturas, formação de coágulos sobre elas, causando oclusão aguda desses vasos, que é o que resulta nos infartos e nos acidentes vasculares cerebrais, e além disso causa uma série de alterações metabólicas que são deletérias, não só para o nosso coração, mas também para outros órgãos do nosso corpo. Então, essas substâncias, além de aumentarem a inflamação, elas aumentam o chamado estresse oxidativo, ou seja, a produção de radicais livres pelo nosso organismo, e a gente sabe que os radicais livres e a inflamação estão intimamente ligados ao aumento da trombose arterial e vascular, ou seja, a formação de coágulos dentro dos nossos vasos sanguíneos, a ocorrência de diabetes, hipertensão arterial e também a alterações do ritmo cardíaco. E o resultado final disso tudo é um risco maior da ocorrência de infarto, de acidente vascular cerebral e de morte por essas causas. Então, o que nós temos que fazer para nos proteger desses agentes? Em primeiro lugar, tomar muito cuidado com as embalagens plásticas que a gente adquire, quer sejam potes plásticos para conservação de comida ou embalagens plásticas de produtos que estão no supermercado no dia a dia. Então a gente tem que prestar especial atenção num triângulozinho que existe nessas embalagens plásticas com um número dentro, que identifica qual é o composto daquela embalagem plástica. Então nós temos que ter extremamente cuidado com as embalagens plásticas que têm o número 3, 6 e 7. Uma outra forma da gente se proteger disto é evitar conservar ou guardar comida em embalagens plásticas, preferir embalagens de louça, de cerâmica, de inox e de outros compostos. Uma outra coisa importante também é evitar o uso de cosméticos, de produtos de beleza e de limpeza que tenham cheiro. E também é muito importante a gente evitar o consumo de comidas processadas, porque essas comidas processadas normalmente são acondicionadas em embalagens plásticas que contêm este agente. E finalmente, sempre que a gente se expor ao plástico, é importante a gente lavar as mãos de maneira muito intensiva para evitar e para remover qualquer resíduo dessas substâncias que a gente possa absorver de uma maneira inadvertida. Então é mais um cuidado que nós temos que ter
para a prevenção de eventos cardiovasculares que certamente causam mortes e também sequelas importantes para a nossa saúde. Olha que alerta importante, hein? Vamos ficar de olho nisso aí, realmente é muito real. Bom, agora vamos falar aí da sua casa, né? Você que gosta de receber a sua família, seus amigos, para aquele chimarrão, aquele cafezinho, tem que ter lá uma salinha já especializada para isso, até aquela sacada de repente que você fechou, né? Então, isso você consegue com certeza na Lemers e com um precinho, ó, muito melhor. Há um ano, o Rio Grande do Sul vivia a sua maior tragédia climática. Até hoje, nós vimos por aí, né, as marcas da enchente que atingiu Porto Alegre em maio de 2024. E aos poucos, estamos nos reerguendo, né? Um dos nomes mais conhecidos da arte urbana mundial, Eduardo Cobra, retornou à capital gaúcha para restaurar o mural Estado de Paixão, danificado pelas águas. A obra, que está no 4º distrito, estampa símbolos da cultura sul-riograndense, como a chama crioulo, Paixão Cortes e a estátua do laçador, em um painel vibrante, agora revigorado por novas pinceladas. É a hora do Deixa Eu Te Contar. Olá pessoal, deixa eu te contar, eu sou Eduardo Cobra, eu estou aqui em Porto Alegre, vim de São Paulo justamente com uma missão muito importante, que é a missão de restaurar esse painel do Paixão Cortês, que é um painel que sofreu muito com as enchentes, chegou a quase 2 metros de altura, deteriorou não só a parte inferior como a parte superior, então é um painel muito simbólico, né? Então para mim é uma satisfação poder estar por aqui, nesse movimento de recuperação, de restauração, de renovação, né? Para que as pessoas voltem a sonhar. É isso. Que lindo, né? Bom, vamos para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Estamos de volta com o Band Mulher. Olha, o inverno tá aí, né? E os perigos silenciosos para a saúde da nossa boca. Esse é o assunto da doutora Luiziane Tomazoni. O inverno está chegando e com ele os riscos invisíveis que acontecem nos seus dentes e na sua saúde, que você nem imagina. Choque térmico e sensibilidade. O contraste entre bebidas quentes e o ar gelado muitas vezes causa muita sensibilidade nos nossos dentes. E essa sensibilidade ela acontece principalmente em pessoas que têm retração, que é quando a gengiva sobe e expõe a raiz do dente, e também algumas restaurações que estão mal adaptadas. Então é importante que você investigue se tem alguma restauração que está mal adaptada e que precisa de conserto, e também se você tem essas retrações, e cobri-las, para que a sensibilidade não seja algo insuportável, principalmente no inverno. Também acaba causando um ressecamento da mucosa bucal, o que altera o pH e muitas vezes favorece a inflamação, o que pode causar candidíase bucal e também causar uma halitose, que é um mau hálito, que ninguém gosta de ter. Nessa época de inverno, a nossa imunidade cai bastante. Por isso é muito importante nós estarmos bem equilibrados de vitaminas e minerais para que a nossa imunidade fique alta e a gente não fique tão suscetível a processos inflamatórios. Nessa época, muitos pacientes têm muita gengivite, periodontite, que são inflamações da gengiva. E muitas vezes ela está aliada a uma baixa da imunidade. Então procure deixar sempre o seu organismo bem equilibrado.
E você já ouviu falar na alimentação inflamatória de conforto? Pois então, é o combo perfeito do inverno. Doces, vinhos, bebidas quentes com bastante açúcar, tudo isso gera uma inflamação absurda no nosso corpo. Acaba gerando picos glicêmicos, alteração da saliva, deixando ela mais ácida e automaticamente envelhecendo nossas células. Então, cárie e envelhecimento precoce do nosso corpo, muitas vezes eles são acelerados no inverno, onde a gente tem essa alimentação de conforto, só que ela está sendo muito inflamatória. Então, lembra sempre que o nosso corpo ele fala, ele se expressa, só que muitas vezes a gente não presta atenção. Dor, sensibilidade, sangramento na gengiva e aftas recorrentes significa que o seu corpo está inflamado. Então, não foque somente na boca. Pense de uma forma integral, que é como eu busco sempre os meus atendimentos, de uma forma integrativa, para que a gente não foque somente na boca, e sim foque no seu corpo inteiro. Valeu, Luí, obrigada, viu? E agora é hora de Estilo Simoneto. Hoje quem está aqui comigo é a Verônica Fraga, ela que é arquiteta. Veio falar de um assunto que eu acho que faz parte da vida de muita gente, se não fez ainda vai fazer, que é a história do comprar o apartamento na planta. Bom, aí a pessoa compra, né, acha que está tudo resolvido. Mas o que ela realmente recebe, Verônica, quando ela recebe a chave? Na grande maioria das vezes, quando tu recebe a chave, tu vai receber um apartamento que às vezes não tem piso, só tem ali as portas, tem os revestimentos básicos do banheiro, então uma tela em branco, né? Onde a pessoa vai, é o começo de toda uma trajetória que ela vai ter que ter. Pois é. Daí tu acha que as pessoas têm essa noção de quando elas fazem essa compra, que elas vão receber um apartamento que na verdade vai precisar fazer tudo? Na grande maioria das vezes não. Até uma questão que a gente está abordando bastante agora nas redes sociais e no escritório, né, que o pessoal acaba deixando para a última hora quando recebe o apartamento para procurar um arquiteto e acaba que tem aquele sonho de que quando eu receber o apartamento, comprei ele na planta, quando eu receber as chaves eu vou morar. Só que não, a gente tem uma trajetória grande, aí tem a fase de projeto, mais ou menos uns 2 meses, até vir os móveis, são 40 dias, mais a parte da mão de obra, se tiver que colocar pisos, se tiver que mexer em hidráulica, se tiver que mexer em elétrica. Então é um mundo de escolhas, né, que posso tu pegar as chaves, tu vai ter que começar a fazer. E é muito importante que tu esteja bem orientado, senão acaba virando um pesadelo. Pois eu ia te dizer isso, quer dizer, a pessoa na verdade pensa assim, mas aí eu vou chegar, vou comprar um sofá, ou vou levar o meu, vou levar a cama, a pessoa não lembra dessa parte toda de fiação, de obra, isso, e que a gente não entende nada, essa é a verdade. Sim, justamente por não ter essa expertise, não ter experiência nessa etapa da obra. Às vezes o pessoal, vou levar o sofá, chega lá o sofá não cabe, né? Ou levar a cama é queen, a cama é king, a cama não cabe. Ou tu vai ambientar ali o teu espaço e não tem tomada perto, vai ter que quebrar. Ou virar toda a história, porque às vezes a cama era para ser numa parede, mas ali não tem, por exemplo, tomada. Exatamente. Daí não posso colocar criado mudo com luz, com um abajur. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser pensado. Com certeza. E outra coisa que eu acho que as pessoas não fazem também e que tem que fazer, que é muito importante, é uma lista de gastos, né? O que provavelmente, até com o arquiteto dá para bater isso, mais ou menos. Sim. O que tu acha que vai dar tudo que eu tenho que fazer no apartamento? Com certeza, que a pessoa tem que se preparar financeiramente, porque aquele desembolso da compra do teu imóvel, né, é o primeiro passo, digamos assim. E às vezes o pessoal se apavora, meu Deus, vou gastar quase que o valor do apartamento que eu comprei para fazer tudo que eu quero. E realmente é isso que acontece, né? Quando tu pega um apartamento que é uma tela em branco, precisa botar piso, revestimento, vai colocar granito, vai colocar móveis sob medida, eletrodoméstico, é um mundo de escolhas, um mundo de coisas e realmente o valor é bem alto e quando tu não te programa, acaba que tu fica frustrado, né? E qual seria, assim, o melhor momento, digamos, de chamar a Verônica Fraga? Ou seja, é quando eu recebo essa chave, é antes de eu receber, ou seja, Verônica, eu preciso que tu vá lá comigo olhar o apartamento pra gente já fazer um projeto juntas?
O ideal, assim, ó, para ontem, né? Comprou o imóvel, às vezes o imóvel nem está disponível para fazer a medição ainda, mas a gente consegue, com a planta, fazer toda a leitura do que o cliente quer e aplicar isso em 3D, que a pessoa pode ver tudo pronto antes de ficar pronto, se preparar tanto fisicamente quanto a cronograma, que é muito importante, né? Pós as chaves, quanto tempo eu preciso para poder entrar no meu apartamento. Então, dentro do processo, do método que a gente tem no escritório, a gente consegue quantificar tudo isso em questão de quais fornecedores escolher, quais valores estão envolvidos, qual o prazo de tudo isso, para que realmente a pessoa compre o imóvel, né? E aí ela vai saber que quando ela pegar as chaves a partir dali, uns 3 meses, ela vai conseguir realmente morar no apartamento. Isso é importante até para a questão da obra mesmo em si, porque eu me lembro que quando eu estava para me mudar, muitas vezes eu fui visitar, eu falava assim, aqui é o quarto. Gente, eu não enxergava absolutamente nada. Eu só enxergava um monte de parede, um monte de coisa. Quer dizer, a gente precisa... Esse sistema 3D, tu consegue enxergar. Sim, tu consegue ver realmente pronto antes de ficar pronto. Tu consegue ver o piso que tu escolheu, o revestimento, papel de parede, os móveis, tudo bem igualzinho. Para que tu consiga fazer até um passeio virtual nesse ambiente, né? E consiga ter todas as escolhas de assertividade. Ó, olhei, gostei, é assim que eu quero me sentir. E aí depois a gente vai reproduzir para que o cliente realmente tenha aquilo que ele sonhou. O que tu dirias então, para a gente encerrar, para essa pessoa que está lá nos assistindo com a chavezinha assim, ó, na mão, ou tá ali, já guardadinha? O que tu diria? Me chama o quanto antes. Entre em contato com o escritório, que a gente pode, então, criar o espaço dos sonhos. Corre. Essa é a verdade. Porque depois não adianta se queixar, né? É verdade. Essa é a história. E outra coisa também, né? Que a gente às vezes pensa que isso vai ser muito rápido. Então, quanto antes, melhor, para que a gente possa se mudar, né? Sim. Porque se não tem isso, ah, não, agora até ficar pronto, até não sei o que, nossa. Mas não sei quanto tempo. Tudo demanda processos. Obrigada, tá, Verônica? Valeu muito. Gente, é possível mudar o regime de bens depois do casamento? Hoje a doutora Virgínia Lobato Flores esclarece essa dúvida de muitos casais. Bom dia, doutora Virgínia. Oi, Regina. Bom dia. Um ótimo dia para o pessoal de casa também. Muita gente não sabe, mas é possível alterar o regime de bens no transcurso do casamento. Mais ou menos como trocar uma roda com o carro andando. No entanto, esse procedimento tem requisitos especiais e requer a intervenção do Poder Judiciário. Vamos entender um pouquinho sobre ele? Mudar o regime de bens pode ser uma decisão importante para o casal e geralmente ele vai ocorrer devido a mudanças nas circunstâncias financeiras ou mesmo nos objetivos pessoais de cada cônjuge. No entanto, é essencial entender que essa alteração não é automática e que ela deve ser apresentada ao judiciário observando os requisitos de lei. Para que a alteração de regime de bens seja realizada, é necessária que haja uma motivação legítima e que a mudança principalmente não afete o direito de terceiros. Isso significa que o casal deve demonstrar ao juiz de forma clara e objetiva que a alteração ela é necessária e que ela não prejudicará nenhuma outra pessoa, como credores ou mesmo dependentes, como filhos, né, ascendentes, descendentes. Por exemplo, é muito comum que lá no início do casamento as pessoas estejam começando a vida e que no transcurso virem empresários. E muitas vezes o homem ou a mulher não quer ter o seu patrimônio pessoal vinculado a essas dívidas. E a alteração do regime de bens pode ser uma ótima solução. Uma vez que o juiz analisa o pedido e decide autorizar a alteração, os cônjuges devem então levar essa decisão judicial para registro, lá onde foi averbado o casamento, para que então fique registrada na certidão de casamento a alteração do regime de bens. Quanto a efeito, se retroage ou não retroage, bom, aí nós temos uma grande discussão. Recentemente, o STJ, numa situação pontual, entendeu sim que poderia retroagir, mas digo, numa situação especial. Em regra, os efeitos são a partir da decisão. Gostou dessa informação? Aqui no Band Mulher com a Regina Lima, eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Obrigada, Virgínia. Valeu. Vamos para mais um breve intervalo comercial, né? Com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto.
De volta com o Band Mulher e agora eu chamo a terapeuta integrativa Josia Pacheco, que vai abordar hoje os cuidados no puerpério, que é o período pós-parto. Bom dia, pessoal! Hoje eu trago uma reflexão sobre os cuidados no puerpério. O puerpério é um período importante na vida da mulher, que ocorre logo após o parto, marcado por mudanças físicas, hormonais e emocionais. Nesse período, a mulher precisa estar ciente das mudanças que ocorrem no seu corpo e receber o apoio emocional de todo o seu sistema familiar para lidar com as novidades da maternidade. Existem algumas mudanças significativas nesse período. Mudanças físicas: o útero que estava dilatado durante a gravidez volta gradualmente ao tamanho normal. A produção de leite materno inicia e os seios podem ficar inchados e sensíveis. Mudanças hormonais: os níveis hormonais que estavam elevados durante a gestação retornam aos níveis normais, o que podem gerar alterações no humor e no sono. Mudanças emocionais: a mulher pode experimentar uma série de emoções, desde a alegria e entusiasmo até a ansiedade e a depressão pós-parto. É importante que ela receba o apoio emocional de todo o sistema familiar durante este período. A rotina familiar muda, a chegada do bebê altera a rotina e a família precisa se adaptar às novas responsabilidades e desafios. Quero ressaltar aqui, mamães, a importância de seguir as orientações médicas para cuidar da saúde, incluindo as visitas médicas regulares, terapias, cuidados com a alimentação e a higiene. Um ótimo final de semana e um feliz Dia das Mães a todos. Gratidão, mãe. Obrigada, Josi. Bom, e a doutora Stephanie Seulin não está aqui no estúdio hoje também comigo, mas vai falar de um assunto que incomoda muita gente, a rosácea. Quais os tratamentos que podem ajudar nesse problema? Mais uma vez aqui no consultório da doutora Stephanie Maynard Seulin. O tema hoje que a gente escolheu incomoda algumas pessoas, principalmente as pessoas de pele mais clara, né, que reclamam bastante de quando ficam assim rosadinhas, vermelhinhas, né, e ficam com bastante frequência. Pois isso é a rosácea, é isso, Stephanie? Isso mesmo, é a rosácea. Que tu me perguntou antes da gente iniciar as gravações se era uma doença, porque muitas pessoas não têm essa ideia de que a rosácea é sim uma doença. Então, para explicar melhor, a rosácea é uma doença inflamatória da camada vascular da pele, que é a camada onde estão os vasinhos. Então, esses vasinhos, eles ficam muito mais reativos. Sabe que no frio os nossos vasos ficam mais encolhidinhos e menorzinhos, no calor eles dilatam e ficam mais gordinhos e cheios de sangue. E o que acontece nas pessoas que têm rosácea é exatamente isso, uma fragilidade capilar por essa reação inflamatória. Então, bebe uma bebida mais alcoólica, entra num lugar mais quente, come uma comida mais apimentada e aí essa vascularização, a vasodilatação ocorre momentaneamente, deixa a bochecha bem avermelhadinha. Sem falar nas pessoas que ficam envergonhadas ou nervosas e também. Então, ela é uma vasodilatação reativa que acontece. Então, as pessoas que têm rosácea, num primeiro momento, as primeiras manifestações são isso. Depois, ela tem vários graus. Então, a eritema telangiectásica é isso, fica vermelhinho e passa. Depois de um tempo, com a evolução da doença, é um vermelhinho que já não passa mais. A pessoa fica sempre vermelha. E aí, a terceira fase da doença é quando já começam a sair lesões, pústulas, que muitas vezes são confundidas, inclusive, com acne. Porque parece uma espinha, mas é nos locais onde tem esse rubor, essa vermelhidão. Tá, mas então, por exemplo, a pessoa pode detectar, como tu disse, fazendo uso, por exemplo, do álcool, toma um vinho, fica assim e tal. E aí, existe um tratamento para isso? Existe um tratamento que a gente fala que é para evitar as crises, porque essas crises de pústulas podem ser bem feias. Pode demandar o uso de antibiótico por 30 a 90 dias. Então, a gente faz uso de tratamentos para manutenção, para não deixar a doença evoluir. Muitas vezes a gente indica luz intensa pulsada para fazer a cauterização desses vasinhos.
O uso de alguns produtos é contraindicado, então produtos que contenham ácido salicílico, ácido retinóico, não são todos os lasers, todos os tratamentos de pele que podem ser feitos por quem tem rosácea. Então é uma pele extremamente sensível que demanda um olhar mais cuidadoso, tanto dos tópicos quanto de cuidados básicos, como não lavar o rosto com a água tão quente, nem com a água tão gelada, porque ela responde aos extremos de temperatura. Então cuidar os produtos, cuidar isso de não beber, principalmente os destilados e o vinho, fazem mais vasodilatação, comidas muito apimentadas. Então, tem vários cuidados que a gente orienta, tanto de produtos quanto de cuidados do dia a dia. O sol, o calor mesmo, piora também a rosácea. Mas pode surgir do nada? Ou a pessoa já pode até vir, isso pode ser genético, ou enfim? Geralmente é genético, mas é uma característica daquela pele. Então, não é uma doença que se pega, não é por um vírus, por uma bactéria, é uma característica daquela pele e tem a genética tá muito envolvida sim. Então quem tem a mãe, a avó, as tias tem rosácea, é mais clarinha, tem a pele branquinha. Já pode fazer uma espécie de prevenção, digamos assim, se já viu que a família toda tem? Se tá notando que fica com esse rubor, de vez em quando vem para consulta e a gente já revisa todos os tratamentos que faz, os usos tópicos que utiliza, a gente já revisa tudo e orienta, né? A pessoa já fica ligada, digamos assim, nos cuidados que tem que ser tomados. E usar os produtos certos, né? E tratar a pele. E detalhe, que muitas pessoas não sabem, mas sabe alguns senhores ou senhoras que tu vê com o nariz bem grandão ou com um queixo bem grandão? Isso também é rosácea, é a rinofima e a metofima. Então, quem tem rosácea tem que fazer um tratamento para não deixar chegar a esse ponto. Ah, então olha aí, quanta dica, quanta informação importante, né? Se você acha que tem, quem sabe já vem conversar aqui com a doutora Stephanie. Obrigada por hoje, Stephanie. Sábado que vem tem mais. Volto aqui para o estúdio, então, e hoje tem uma presença de honra aqui comigo. Ela que já esteve, inclusive, no Manhã Bandeirantes, né, na Rádio Bandeirantes com a gente, a doutora Fernanda Casarotto, que é oncologista, é também líder do projeto Visão Zero, né, no Instituto de Governança e Controle do Câncer. E é justamente sobre esse projeto que a gente abre esse papo aqui, porque... primeiro que, aliás, já dar uma informação sobre câncer de colo de útero, por exemplo, que é o terceiro, né, mais comum nas mulheres, é isso, doutora? Exatamente, é um problema de saúde muito importante no Brasil, muito importante no mundo. A gente estima que mais ou menos 7 mil mulheres morram por ano no Brasil de câncer de colo de útero. São mais ou menos mais de 300 mil óbitos de mulheres no mundo por ano, em decorrência de câncer de colo de útero, né? É um problema muito importante. Bom, e aí a gente tem que falar de HPV, né? Que, aliás, falamos muito já lá na Rádio Bandeirantes, né? Que desde o começo desse projeto, o Visão Zero, aumentou muito o número de vacinação, né? Contra o HPV, que aumentou 11%, mas um total de 67%, só que a gente ainda busca os 90% pelo menos, é Exatamente. A gente, quando fala de câncer de colo de útero, a gente tem que entender que a gente está falando de uma doença que é um pouco diferente, assim. Ela tem algumas peculiaridades quando a gente compara com outros cânceres, né? Então, ela é uma doença que a gente não pode dizer 100%, mas quase 100% evitável, né? A gente está falando de um câncer que tem vacina, e de um câncer que tem rastreio, quer dizer, tem como a gente fazer um exame que detecte uma lesão precursora, a gente consegue diagnosticar mais precocemente, diagnosticando mais precocemente a gente consegue curar mais essas mulheres. Então, isso é uma peculiaridade muito própria do câncer de colo de útero, porque quando a gente vê, por exemplo, câncer de mama, que é uma doença que a gente gosta de falar bastante, tem muita visibilidade, com outubro rosa, enfim... Câncer de mama é uma doença que a gente pode rastrear, pode diagnosticar estágios mais precoces, pode curar mais. Mas a gente não pode impedir que surja câncer de mama, quer dizer, pode mudar algumas condutas que vai fazer com que aquela mulher em específico caia o risco, a gente poderia ter menos casos, mas não vai zerar o número de casos, né? Câncer de colo de útero não é assim. A gente poderia estar muito próximo de erradicar essa doença se a gente seguisse a cartilha da OMS, né, ou do próprio Ministério da Saúde. Né? Pois é, esse projeto Visão Zero, ele, por exemplo, adotou o bairro Restinga, né, que é uma cidade, nós já falávamos isso esses dias.
E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho também essa questão do HPV, por que a escolha do bairro Restinga e até para os pais entenderem por que é tão importante que crianças, né, de 9 anos até adolescentes aí de 14 façam essa vacina, vão até os lugares, até os postos de saúde fazer essa vacina. O projeto em si, o Visão Zero, foi um projeto que vem ocorrendo na Restinga porque a gente tinha que delimitar uma região, né? Então a gente escolheu a Restinga porque era um bairro onde a gente achava que tinha uma organização que a gente ia conseguir permear as escolas, os diretores, ia conseguir conversar com as lideranças comunitárias, com pais, com professores dentro das escolas. E é um bairro muito grande. Na verdade, é um bairro... É o que a gente falou, uma cidade. Né, maior do que boa parte das cidades gaúchas. Tem 60 mil habitantes. Então, ele é um projeto que tem 2 braços. Um braço é de vacinação e outro braço é o braço do rastreio. Então, é um projeto que fala muito sobre letramento e educação. A gente não está inventando a roda com esse projeto. A vacina para o HPV já está disponível e é de graça há 10 anos no SUS. Há 10 não, há 11 anos no SUS. Mas muitas vezes essa informação não chega. Exatamente. Por quê? Porque é uma vacina que fica longe daquele calendário vacinal. Agora eu estava vendo o bebezinho ali antes, que a gente está acostumado a fazer vacina em cima de vacina. E aí tem aquela pausa e aí tem essa vacina aos 9 anos de idade. Muitas vezes o pai esquece, a criança também não sabe. Então, dos 9 aos 14, essa janela de vacinação, ela foi mudando ao longo dos anos. Quando a vacina do HPV veio para o Brasil foi em 2011, mas ela entrou no SUS em 2014. Em 2014, a janela era mais curta, então vamos focar só nas meninas de 9 a 11, 9 a 13, 9 a 14. Pois é, isso é uma pergunta que eu acho que os pais fazem também. Por que meninos têm que fazer? Porque, na verdade, os meninos, os homens, são quem mais carregam o HPV. Eles acabam tendo menos problemas relacionados ao HPV, não é que eles não tenham. Então, câncer relacionado ao HPV, a gente tem 6 tipos. E câncer de pênis é um deles. Câncer de garganta é um deles. Teve um ator bem famoso, o Michael Douglas, que teve câncer de garganta, de orofaringe relacionado ao HPV. Então, isso impulsionou muito a vacinação em homens nos Estados Unidos, certo? Então, a gente tem que vacinar os meninos, por quê? Porque eles também podem ter câncer relacionado ao HPV, mas a gente tem que interromper a cadeia da transmissão, assim, né? Então, se a gente não faz a propagação da infecção dentro naquele indivíduo, a gente consegue fazer um efeito muito maior quando a gente vacina todo mundo. A janela de ouro é essa, dos 9 aos 14 anos. Então, essa janela foi mudando e a população foi mudando. Hoje a nossa janela é maior. E recentemente, isso é uma coisa muito nova, isso na verdade eu acho que é de anteontem, a gente tem a vacinação de resgate. Eu não sei se tu vai lembrar que no programa do rádio eu falei, a gente vai ter em algum momento a vacinação dos 15 aos 19, veio agora. Olha. Então o Rio Grande do Sul vai começar a fazer essa vacinação de resgate, que o que é? É a gente tentar buscar aquele adolescente que chegava com 15 anos no posto de saúde e não podia mais se vacinar, porque ele estava fora da faixa etária. Então agora até os 20 anos incompletos, a gente vai poder fazer. E eles têm os mesmos resultados? Não é exatamente superponível, não é exatamente igual. O que a gente sabe é que quanto antes, melhor. Por quê? Porque aquele indivíduo vai ter o melhor benefício quando ele nunca foi exposto a nenhum HPV. E isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar para a população que está nos escutando. O contato com o HPV, ele é praticamente universal. O contato com o HPV, ele é muito amplo na população. Então, não é só aquela pessoa que teve contato com o HPV. Ele é quase universal de quem vai ter atividade sexual, certo? Mas uma pequena parcela dessas pessoas que vai ter infecção por HPV e uma pequena parcela da pequena parcela vai ter câncer relacionado a essa infecção persistente. Então, é isso que a gente precisa entender, que o contato, ele é praticamente universal, né? Ele não é... E antes de encerrar, a gente só precisa rapidamente falar do teste, esse por DNA, que, na verdade, antes era só Papa Nicolau e agora pode ser por DNA. O Papa Nicolau vai ficar para trás, ele vai ser substituído pelo exame do HPV DNA. Então, é muito importante que quem esteja nos escutando saiba que isso existe para poder pedir para o seu ginecologista ou para o profissional de saúde que faz a coleta do seu exame. Ministério da Saúde
trocou o método preferencial de rastreamento de câncer de colo uterino de citopatológico para a pesquisa de HPV-DNA, certo? Aonde a gente tiver disponível pesquisa de HPV-DNA, a gente vai fazer pesquisa de HPV-DNA e não vai fazer mais o Papa Nicolau. O que é esse exame? O Papa Nicolau, a gente fazia um raspado e olhava para a célula. Se a célula tivesse meio estranha, parecia que o HPV passou por ali. Então, a gente seguia a investigação. Agora a gente vai olhar não para o dano, a gente olha pro HPV. A gente procura se o HPV tá lá. Se o HPV tá lá, a gente já vai seguir a investigação a partir dali. É muito comum que as mulheres não saibam que esse exame sequer existe. Então hoje a gente tem o exame, é disponível, os planos de saúde pagam, né? A gente só tem que muitas vezes cobrar o ginecologista porque isso é uma mudança de cultura que vai ter que ser feita ao longo dos próximos anos. E o mais importante, o SUS vai passar a oferecer, já incorporou, isso vem na diretriz nova do Ministério da Saúde para esse ano. A gente só não sabe exatamente quando é que a tecnologia vai chegar no posto de saúde. Ok, isso é outra coisa. Mas isso é um movimento que está acontecendo. Então, quando a gente faz a pesquisa do HPV-DNA e ela vem negativa, a gente pode recoletar esse exame em 5 anos. Olha o benefício que é. Não é que aquela mulher não vá mais ir no ginecologista, ela tem que manter a revisão anual. Mas o rastreio para o câncer de colo uterino fica mais seguro e fica muitas vezes mais espaçado, né? Então, o exame é muito revolucionário, pra gente é muito bom. E ainda sobre a vacina, só para tranquilizar os pais, né, que ficam preocupados e tal, a vacina é segura? Muito segura, muito segura. A gente tem estudos muito grandes, amplos, de populações de milhões de doses já fornecidas nessas décadas, né? Na verdade, uma década, que a gente sabe muito bem que essa é uma vacina extremamente segura. Na verdade, a gente consegue ver muito o impacto de mortalidade nas populações onde não vão ter vacina, né? E muito clara a segurança da vacina. Eu gosto de citar muito rapidamente o exemplo do Japão. O Japão teve uma fake news relacionada ao HPV, a vacina do HPV, e suspendeu o seu programa de vacinação para HPV por 10 anos. Fizeram um cálculo matemático. Agora eles já retomaram, faz alguns anos que eles retomaram, mas era uma fake news, assim. Acharam que uma criança tinha tido um problema. E se fez um cálculo que se estimou que iam ocorrer 5.000 mortes por câncer de colo de útero por causa dessa pausa. Então, que eles tinham que fazer políticas para tentar correr atrás disso, dessa pausa da vacinação. Então, a vacinação tem um impacto muito grande em mortalidade para as mulheres por câncer de colo de útero, mas por outros problemas que essa doença causa também, quando a gente tem que fazer um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, numa mulher em idade fértil, numa mulher com filho pequeno, isso é um problema muito grande, menopausa precoce. Então, é uma proteção que a gente consegue dar para as crianças quando o pai dá essa vacina para os filhos. É um presente, na verdade, que ele está dando para esse filho e para essa filha. Com certeza, né? E é isso, então, o convite. Crianças e adolescentes aí de 9 a 14 anos. Crianças e adolescentes de 9 a 19 agora. É porque agora tem o resgate, né? Agora também tem o resgate. 9 a 19, claro, isso aí. Tá. 9 a 14 é aquela idade perfeita, maravilhosa. Isso. Não tem porquê. Mas não desistam depois disso. E não tem porquê postergar. Tem 9 anos, a minha indicação é a seguinte, o quanto antes melhor. 9 anos já pode levar. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Fernanda? obrigada. Valeu mesmo a presença aqui, informações importantíssimas. E o Band Mulher desse sábado fica por aqui. O Band Mulher tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto, tá bom? Ó, beijo, bom fim de semana, tchau, tchau.